E agora vamos ao conceito de média. O que é uma média de um conjunto? Pegando no mesmo exemplo que tínhamos anteriormente, tinha a nota em 4 testes 12, 14, 14 e 16. Estes são os meus valores. Para o 12, então, tenho uma frequência. Vou pôr aqui como frequência relativa. Para o 12 tinha 0,25, para o 14 tinha 0,5 e para o 16 tinha 0,25. Foi a frequência relativa que tive entre cada um. A frequência relativa não é nada mais do que a frequência absoluta, quantas vezes apareceu, a dividir pelo número total de valores que eu tenho. E agora, se eu pegar e definir este x com um tracinho em cima como a média. A média normalmente aparece com um traço em cima. Em vez de estarmos sempre a escrever média, escrevemos com um traço em cima. Isto vai ser igual, vai ser definido, quando eu escrevo com um igual com 3 traços, isto quer dizer, define-se como. Então, a média define-se como o somatório do valor i, este é o valor i que eu obtive, valor i, a dividir pelo número total de valores que eu tenho. O i começa em 1, valor 1, 2, 3, 4, até n valores que eu tenho. Então, pegando neste 12, 14, 14, 16, a média vai ser o valor 12 a dividir por 4 valores diferentes que eu tenho, mais 14 a dividir por 4, mais 14 a dividir por 4, mais 16 a dividir por 4. Então, isto, estamos à espera que dê quanto? Nós, tendo já uma intuição um pouco sobre o que é a média, diz-nos qual foi o valor médio que eu tive. Então, de todos os meus valores, qual é aquele valor que eu estou à espera de tirar se fosse fazer outro teste? Bem, o 12 afastou-se menos 2 da média. O 16 afastou-se mais 2 da média. Eu continuo aqui com 14, 14, parece que estou a oscilar entre este valor do 14. E a média vai dar exatamente esse valor 14 que eu estou a oscilar. Dá-me uma medida de que se eu fosse fazer outra vez um teste, qual era a nota que eu ia tirar nesse teste, assim em média. Ou podemos ver de todos os testes que eu fiz, qual foi a nota que não a que surge mais vezes, mas que é mais provável de acontecer, assim em termos intuitivos. E foi o 14. Também podíamos ter organizado isto de outra maneira. Podíamos dizer que foi uma vez o 12 sobre 4, mais duas vezes o 14 sobre 4, mais 16 vezes uma vez, a dividir por 4. Então, o que é este 1, 2 e 1? Isto não é mais do que a frequência absoluta do meu valor. Frequência absoluta, frequência absoluta. Então, isto é o mesmo do que o somatório do meu valor xi vezes a frequência absoluta a dividir pelo número total e desde igual a 1 até n, de valores que eu tenho. E nós já vimos anteriormente o que era a frequência absoluta a dividir pelo número total de valores que eu tenho. Isto não era nada mais do que a frequência relativa. Então, pegando neste resultado, eu posso definir a minha média como o somatório dos valores que eu posso obter, desde o valor 1, 2, 3 até n valores, vezes a frequência relativa. E eu quero pôr nesta forma porque vou conseguir relacionar isto com o estudo das probabilidades. E agora, se eu quiser pegar na média, em vez de ter uma variável x, tenho uma variável x e uma variável y. O que é que acontece? Agora, pegando outra vez no mesmo caso, o que é que acontece se eu tiver uma variável y que é a vezes x mais b? E eu tenho um valor de yi, que é uma constante, vezes o meu valor xi mais b. No fundo, o que é que eu posso estar a fazer quando faço isto?
tenho a nota dos testes. Se eu, em vez de fazer os testes para 20, fizer os testes para 100%, o meu A vai ser de 5. Quer dizer que estou a multiplicar todas as notas por 5, para em vez de ter 20, ter 100. É multiplicando o 20 por 5, tenho 100. Então posso pôr este A como um scale, como um fator multiplicativo de uma valor I. E B é se eu quiser, por exemplo, mover as notas todas para cima ou para baixo. E o que é que vai acontecer à média do Y? Vai ser o somatório do que eu tenho em Y, que é A, vezes xi mais B, tudo a dividir pelo número total. Então posso decompor este somatório em somatório de A xi sobre N mais somatório de B sobre N. E é um somatório desde I igual a 1 até N. I igual a 1 até N. Posso passar as constantes para fora do somatório, que estão todas a multiplicar. Então fica A dividido por N. Vou manter o N lá dentro. Fica A vezes o somatório de xi a dividir por N. Mais o B é uma constante e o N também. Fica o somatório de 1 desde 1 até N. Então primeiro, o que é este somatório de xi sobre N? Nós já tínhamos visto que isto não é nada mais do que a média, x. E agora, quanto é que é o somatório desde I igual a 1 até N de 1? Estamos a somar 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, N vezes. Então somar um N vezes é o mesmo que ter N. Este N vai cortar com o N que eu tenho no denominador. Então, a minha média em Y vai ser igual a A vezes a média de x mais B. Este é um resultado fundamental que, se eu tiver o meu Y multiplicado por uma constante mais outra, a média do Y vai ser exatamente a média do x multiplicado por essa constante mais a mesma constante B.